Então, vamos lá. Exercício 7. Construa um quadrado ABCD com a mesma área do losango dado. Então, nós queremos o quê? Um quadrado. Ele vai ter a mesma área que esse losango. Bom, já que eles têm área iguais, eles são equivalentes, nós vamos fazer que a área do quadrado é igual à área do losango. Então, área do quadrado, lado ao quadrado. Área do losango, diagonal maior, vezes diagonal menor, dividido por 2. Esse 2, que é potência, passa em forma de raiz quadrada. Aí, nós vamos separar, ó, vamos colocar diagonal maior dividido por 2, vezes o D. Por quê? Aqui, a gente tem uma média geométrica. Então, nós vamos construir a média geométrica pela diferença. Por quê? Devido ao nosso espaço. Como nós vamos fazer, então? Nós vamos pegar a diagonal maior, que é essa daqui, dividido por 2. Então, vai ser esse pedacinho aqui, ó. Certo? Tá? Menos a diagonal menor. Diagonal menor vai ser isso aqui. Certo? Na verdade, ficou ao contrário, né? Ficou a diagonal maior menos a menor dividido por 2. Certo? Então, ficou dessa forma. A diagonal menor, tá? Que é essa daqui, menos a diagonal menor dividido por 2, deu isso daqui. Quer dizer que aqui vai ser o nosso ponto H, ó. Tá? E agora nós vamos construir o LG5. Como? Vamos chamar aqui só do nome pra gente se comunicar. A e B. Aí nós vamos achar a mediatriz de AB, certo? Abertura maior que a metade, cruz em cima, cruz embaixo, a mesma coisa aqui. E aí, nós vamos ligar os pontinhos formados, ó, esse ponto com este, certinho? Tudo bem? Aqui, então, é o nosso ponto médio. Bom, aí ponta seca em M, abertura até A ou até B. E nós vamos construir o LG5. Onde a gente uniu aqui no ponto H, nós vamos fazer uma perpendicular, certo? Tá? Ó, 2 pontinhos de apoio. Pelos pontos de apoio, a gente vai cruzar os arcos com a abertura maior que a metade. Tudo bem? E aí, nós vamos unir aqui, ó. Traçamos assim a perpendicular. O lado que subtraiu vai ser a nossa média geométrica aqui, ó. Certo? Vou marcar aqui, então. E a nossa média geométrica, nesse caso, é quem? O L que a gente queria, né? O lado, certo? Então, ó, esse daqui vai ser o lado do nosso quadrado, certinho? Então, nós vamos agora fazer esse quadrado. Como? Nós vamos vir aqui, ó, vou fazer uma reta qualquer, vou marcar o início, é ABCD, e vou chamar aqui de A, prolongar um pouquinho aqui, né? Vou transportar o lado L, ó, aqui. Nem fecho com... Bom, vou precisar fechar. Vou chamar aqui de B, vou prolongar um pouquinho. Para construir o quadrado, nós sabemos que o quadrado tem ângulos internos de 90 graus. Então, nós vamos construir aqui um ângulo de 90 graus, ó. 2 pontinhos de apoio. Pelos pontos de apoio, cruzamos arcos com abertura maior que a metade. Fazemos a mesma coisa aqui em B, ó. 2 pontinhos de apoio. E aí, a gente cruza aqui, ó. Certo? E aí, nós vamos unir o A e o B aqui, ó. Certo? Aí, nós vamos pegar a medida do AB, que é a medida do lado aqui, né, ó. Vamos transportar aqui, ó. E aqui também. Então, nós vamos unir aqui, ó. Tá bom? Então, nós vamos ter aqui A, B, C e D. E assim ficou o nosso quadrado. Vou marcar aqui nossa resposta. Tudo bem? Ficou assim, então. Vamos pro próximo, ó. Dado um círculo de centro O e raio R, construa um triângulo isósceles que lhe seja equivalente, tal que a altura relativa à base tenha medidas
πr aproximadamente, certo? Então, o que foi dado? Um círculo. E o que a gente vai construir? Construa um triângulo isósceles, certo? Que sejam equivalentes e que tenha a base igual a πr, certo? Tudo bem? Aproximadamente, tá? Então, o que falta a gente achar aqui, né? A base vai ser igual, aqui, né, é a altura relativa à base, né? Tem a medida πr, aproximadamente. Falta a gente achar, então, a base Então, o que a gente vai encontrar? Então, falta encontrar a base, já que a gente tem a altura. Como nós vamos fazer para encontrar a base? E a gente sabe que a altura também é o πr, que a gente encontra fazendo aquela construção, né? Então, nós vamos chegar à conclusão seguinte, que a área do triângulo é igual à área do círculo, certo? Isso implica dizer que, qual é a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Qual é a área do círculo, né? Π vezes o raio ao quadrado, certo? Tudo bem? Daí, a altura do triângulo, ele diz que a altura relativa à base é πr. Então, a base vezes quem é a altura? O πr, já que ele falou, né? Dividido por 2, que é igual a πr ao quadrado. Ó, aqui eu vou cancelar o π com π, porque é tudo multiplicação. Um r com um r aqui. O que sobra? Sobra que a base é igual... Não sobrou um r aqui vezes 2? 2r. Então, a base é igual a 2 vezes o raio. Então, essa é a justificativa algébrica. Então, agora nós vamos construir aqui, ó, na circunferência, para encontrar o πr. Como nós vamos fazer, ó? Nós vamos ligar aqui, fazer um traço na vertical, né? Poderia ser em qualquer lugar, mas nós estamos fazendo dessa forma. Em O, nós vamos construir um ângulo de 60 graus, de 30 graus, né? 60 depois 30. Qualquer abertura, vamos fazer um ângulo aqui. Onde cruzou aqui, formou um pontinho, a gente se apoia, acha 60 graus. Mas a gente quer 30, né? Então, a gente acha a bissetriz desse ângulo, ó, de um lado, vem onde terminou 60 e cruza os arcos. E aí, nós vamos ligar do O até esse ponto, certo? Tudo bem? Tudo bem? Ó, vamos prolongar aqui essa reta, ó. E nós vamos aqui fazer uma perpendicular nesse ponto de tangência aqui, ó. Vou chamar de ponto de tangência. Então, nós vamos fazer uma reta tangente aqui, ó. Qualquer abertura, né? De um lado e do outro. E nós vamos cruzar os arquinhos aqui para achar a reta que tangencia a circunferência. O ponto de encontro dos arcos mais esse ponto de tangência, nós vamos unir. Certo? Agora, nós vamos pegar a medida do raio, né? E nós vamos, a partir desse ponto aqui, vou chamar ele de P. Nós vamos fazer 3 vezes, ó. 3 vezes o raio. 2, 3 vezes. Certo? E nós vamos ligar o ponto, vou chamar aqui de A, com o ponto formado aqui, vou chamar aqui de C. Ó. Esse segmento aqui vai ser o πr, certo? Tudo bem? Bom, então, nós já encontramos a altura do triângulo, que é o πr. Como a gente sabe que a base é 2 vezes o raio, ficou fácil também. Como nós vamos... Agora, a gente já pode construir esse triângulo, ó. Fazemos uma reta auxiliar qualquer, vou marcar aqui, ó. Como é um triângulo, ele não deu nome ao triângulo, eu vou chamar aqui de X. E aqui, vamos achar o Y, ó. Vou pegar a distância aqui, o raio, né? Ó. A base é 2 sai, então eu vou vir aqui, ó. 1, 2 sai. Vou chamar aqui, então, de quem? De Y, já que ele não deu nome pro triângulo, né? Essa é a base, então. Qual é a base? 2 raios. E aí, como é um triângulo isósceles, e tem 2 lados iguais, nós vamos achar a mediatriz aqui, ó. Apoio em X, faço o arco em cima e embaixo. Apoio em Y, em cima e embaixo. E aí, nós vamos unir esses dois
pontinhos, né? Daí, a gente sabe que a altura aqui, ó, é o πr. Nós vamos medir essa altura πr. Vamos pôr a ponta seca aqui e nós vamos cruzar, ó. Onde cruzou aqui, nós fizemos o LG3, esse é o LG3, né? Que é a mediatriz. Encontramos o ponto médio. Esse ponto, colocamos a ponta seca aqui, transportamos o H, e nós fizemos o LG1. E aí, nós vamos unir, ó, vou chamar aqui de A. O ponto A com o Y. E o ponto A com o X. E assim ficou o nosso triângulo, que tem a área equivalente à área do círculo dado, certo? Ficou assim, então. Tudo bem? Certinho? 9. Construa um retângulo ABCD. O que ele quer, então? Um retângulo ABCD. Certo? Base B conhecida, que tenha área aproximadamente igual à área do círculo. Certo? Então, justificativa. O que a gente quer encontrar? Um retângulo. Qual é a área do retângulo? Base vezes altura, que vai ser igual à área desse círculo. A área do retângulo é base vezes altura. E a área do círculo? Π raio ao quadrado, certo? Bom, eu vou separar aqui nessa passagem base vezes altura igual a π raio vezes raio, certo? Para a gente chegar numa quarta proporcional, já que ele tem vários termos, certo? Como a gente quer encontrar a altura, que é o que a gente não tem no retângulo, eu vou isolar a altura aqui, ó. E vai ficar como, então? Π. Aqui, gente, a gente pode, então... Então, aqui a gente pode deixar, ó. Nós estávamos aqui, né? Eu separei o raio ao quadrado. Aqui a gente pode deixar o H, né? Em função do πr vezes R, passo B dividindo. Ou pode deixar com cara de quarta proporcional. Bom, para fazer essa quarta proporcional, o que nós vamos ter que encontrar primeiro? O πr, certo? Tudo bem? Então, nós vamos encontrar primeiro o πr. Como nós vamos fazer? Igual nós fizemos no exercício 8º. Nós vamos fazer uma reta na vertical. Vamos chamar aqui de ponto A, certo? Em O, nós vamos fazer... Já vamos fazer a perpendicular... Aqui, já vamos fazer a reta tangente, ó. Aqui é o ponto de tangência, então nós vamos fazer uma retinha tangente, tá? 2 pontinhos de apoio. Pelos pontos de apoio, a gente cruza os arcos com a abertura maior que a metade. Cruza de um lado, cruza do outro, ó. E aí, nós vamos fazer a reta tangente, certo? Essa é uma reta tangente. Aí, nós vamos fazer aqui, ó, um ângulo de 30 graus, ó. Fazemos um arco qualquer. O mesmo, a gente vem aqui, ó, faz 60 e aí acha a bissetriz desse 60, que vai dar 30. Então, ó, 30 graus. Vou chamar aqui de ponto A, vou chamar de B. Agora, a gente vai pegar a medida do raio. A partir de B, nós vamos fazer 3 medidas, ó. 1, 2, 3. No meu caso, não deu, vou ter que prolongar, ó. E aí, aqui a gente vai ligar o ponto A com esse ponto. E aqui, vou chamar ele de C, ó. Esse ponto formado aqui. E esse daqui, então, vai ser o nosso πr. Onde nós vamos usar ele para construir a quarta proporcional. Tá bom? Bom, então, nós vamos construir a quarta proporcional. Como? Fazer uma reta auxiliar qualquer aqui, ó. Fazer grande. E aqui, cruzando, né? Certo? Vou chamar aqui de vértice. Tudo bem? Aí, nós vamos pegar, então, a medida do B, né? Qual é a medida do B? Essa que foi dada aqui, ó. Tá?
Medida do B está para a medida do PR, ó. B está para PR. Deu grande aqui o negócio, ó. Está para PR. Peguei a medida do PR, certo? Assim como o raio, ó, a medida do raio está para H. Então, aqui vai ser quem, ó? B está para PR, assim como o raio está para H. A gente vai ligar aqui, ó. Esse com esse. E agora, por paralelas, a gente vai encontrar o H. Então, ó, por paralelo agora, a gente vai levar aqui como, ó. Vamos encontrar a melhor forma, né? De vir aqui. Então, eu vou pôr aqui. Ó, então, eu vou pôr essa... Vou pôr o meu esquadro na reta que eu quero transportar, né? E a minha reguinha eu vou pôr aqui como base, ó. E aí, essa régua, né, o meu esquadro, ó, firme aqui, eu vou segurar firme, vou lá nesse ponto, ó. Né? Então, vou começar aqui de novo. Coloco aqui na reta, retinha, minha régua aqui, e aí eu vou levar lá no ponto que eu tenho, ó. Que é esse aqui. Certo? Ó. Tudo bem? Então, esse daqui vai ser o meu H, tá bom? Então, dessa forma, nós fizemos pela quarta proporcional, encontramos o H que a gente procurava, que é a altura do nosso retângulo. Agora, nós vamos construir o retângulo. Como? Fazemos uma reta auxiliar qualquer. O retângulo, ele deu o nome, deu ABC, D. Então, vou chamar aqui de A. Certo? Vamos pegar a medida de B que foi dada. Ó. Vem aqui, coloca a ponta seca em A e transporto ela. Quem é esse daqui? É a nossa base, tá bem? Vou chamar aqui de B. Agora, nós vamos fazer uma perpendicular. Construir ângulos de 90 graus aqui, ó. Ponta seca em A. 2 pontinhos de apoio. Pelos pontos de apoio, nós vamos cruzar os arcos, ó. De um lado e do outro. Em B, 2 pontinhos de apoio. Certo? E aí, nós vamos cruzar os arcos. Tá bem? Aí, nós vamos unir aqui, ó, o ponto A e aqui o ponto B. Certo? E aí, nós vamos pegar essa altura aqui, ó, pôr a ponta seca em A e cruzar. E em B também. E agora, nós vamos unir aqui, né? Retângulo a gente já sabe construir bem. Então, nós vamos ter aqui, ó, A, B, C, D. Vamos marcar nossa resposta final, ó. Ficou assim, então, certinho?